Desde que o mundo é mundo, as guerras existem, e lamentavelmente. Mas esse conflito entre Rússia e Ucrânia me chama muita atenção pela histeria que está em torno dela. E essa histeria, a histeria que eu falo, preste atenção, senhores, é o fato de algumas lideranças de potências mundiais, através de suas diplomacias, e algum segmento organizado da sociedade civil, como parte da imprensa esquerdopata, naturalmente, e uma banda podre da política brasileira, cobrar um posicionamento do presidente Jair Messias Bolsonaro quanto ao conflito. Nunca se cobraram tanto um posicionamento de um presidente brasileiro a respeito dos conflitos que houve pelo mundo afora. Isso mostra que essa gente tem verdadeira obsessão pelo presidente Bolsonaro. E isso não é só a nível de Brasil, é a nível de mundo. Talvez chame a atenção pela sua liderança, pela sua postura, pelo seu destaque no cenário nacional e internacional, politicamente falando. Eles querem que Bolsonaro se coloque a favor das potências, do lado das potências, contra a Rússia, a favor da Ucrânia. E Bolsonaro, muito sabidamente, o que ele está fazendo? Não está se colocando nem de um lado e nem do outro, mas sim ao lado da paz, da busca por uma solução negociada na mesa, de forma diplomática. Porque essa sempre foi uma característica do Brasil. O Brasil não participa de conflitos. O Brasil não se manifesta, não faz manifestação da sua posição quando o conflito está acontecendo, se colocando do lado A ou do lado B. E por que tradicionalmente não faz? Porque só nessa condição de neutralidade, sendo um torcedor e um garimpeiro incansável da paz e do diálogo, ele pode ter legitimidade, credibilidade, para quando for estabelecido um canal de diálogo, celebrada a paz, ele possa atuar como intermediador, como sempre foi. Quando você toma um lado da questão, num pleno conflito, você perde essa condição. Você perde essa condição de mediar o conflito. Hoje, por exemplo, as grandes potências do mundo, como França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, não têm credibilidade para mediar esse conflito, porque eles instigaram o presidente da Ucrânia a não adotar o diálogo, e sim provocar o Putin, e ele, acreditando que o Ocidente, mais a OTAN, fosse lhe dar retaguarda, fosse lhe dar amparo, não deu tanta atenção ao diálogo, chegando ao ponto de fazer discursos belicistas, quando todos sabemos que, lamentavelmente, a Ucrânia hoje não tem condições de enfrentar uma poderosa nação, belicamente falando, como é a Rússia. Ou seja, esses países instigaram a guerra, empurraram a Ucrânia para o conflito e tiraram o corpo de fora. Deixaram a Ucrânia falando sozinha. E encarando um governo poderoso, acredite, senhores, com uma população armada, um exército armado com armas letais, mas trazendo população despreparada para lutar contra o exército russo com apenas coquetel Molotov. Isso é loucura. O presidente Bolsonaro, no início do mês, esteve na Rússia, conversando com Vladimir Putin. E as conversações ali traçadas não foram a respeito de guerra, não foram a respeito de fronteira, não foram a respeito de OTAN. Foi transações comerciais, vender e comprar.
Entre tantas as coisas importantes discutidas na mesa com o Putin, está a mais importante dela, que é a compra de fertilizantes e adubos. Todos sabemos que a Rússia é um grande produtor de fertilizante no mundo, como também é de adubo. E sem adubo e sem o fertilizante russo, a nossa agricultura não prospera. Nós que hoje somos a potência agrícola, que temos aqui no Brasil 212 milhões de habitantes, mas que alimentamos ao redor do mundo 1 bilhão e meio de pessoas, não podemos correr o risco de ver a nossa agricultura minguar, sob o risco de criar uma crise alimentar, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Porque o Brasil é o celeiro do mundo, é o Brasil que alimenta o mundo. Sem a agricultura brasileira, o mundo padece. Não tem o que se alimentar. Pode até ter dinheiro no bolso, mas não tem o que comprar. E é justamente esse adubo que vem da Rússia, esse fertilizante que vem da Rússia, que nos dá a condição, na nossa agricultura, de produzir em alta escala, em grande quantidade, qualidade e num curto espaço de tempo para alimentar os brasileiros e os cidadãos ao redor do mundo. Esse acordo foi celebrado com Putin. Mesmo porque existe uma fábrica de fertilizante e adubos aqui no Brasil que pertence à Rússia. Era brasileira, foi comprada pela Rússia e vai funcionar dentro do Brasil. Por certo, o presidente Bolsonaro pediu para que toda a produção, num primeiro momento, fosse de exclusividade para os brasileiros, pois a nossa agricultura é a mais pujante do mundo, todos sabemos. Pior que uma guerra letal é a guerra da fome. Essa é desesperadora. Nada é mais letal que a sede, em primeiro lugar, depois a fome. E é isso que Bolsonaro quer evitar para o Brasil e para o mundo. A partir do momento em que Bolsonaro toma um partido, se colocando radicalmente contra a Rússia, como muitos imbecis querem, o que vai fazer? O que vão fazer, o que a Rússia vai fazer, sem sombra de dúvidas, vai retaliar o Brasil, cancelando o que foi acordado na Rússia, quando da ida de Bolsonaro na visita a Putin. Meus amigos, pare e pense. A gente está dando muito ouvido à imprensa, a gente está dando muito ouvido aos esquerdopatas. Quando surge um ambiente assim, todos os canais de televisão sempre arrumam especialistas que ninguém conhece, fala coisa com coisa e muitas vezes acaba influenciando pessoas pelas as idiotices que eles falam. Nós não precisamos de uma guerra. Nós não precisamos participar de uma guerra porque nós temos a nossa própria guerra. A guerra contra a crise econômica, herança da pandemia. Nós temos a nossa guerra do desemprego, tendo em vista que herdamos do governo do PT 13 milhões de pessoas desempregadas. Nós temos a nossa guerra, que é ambiental, tendo em vista que no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, em poucos minutos, uma forte chuva caiu, destruiu a parte daquela região, causando quase 300 mortes. E a imprensa não mais fala naquela tragédia. E lá morreram mais pessoas, em virtude das fortes chuvas, que todas as pessoas até aqui, todos os ucranianos até aqui, nesse conflito Rússia e Ucrânia. Não que o conflito Rússia e Ucrânia não seja importante, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Um conflito bélico entre duas nações não tem dano só à vida. Tem a estrutura de um país, como a gente está vendo, pontes, escolas, hospitais, quartéis sendo destruídos.
Tem a questão humanitária, que as pessoas fugindo do conflito largam tudo que tem para fugir para um país vizinho. O dano é incalculável. Eu sei disso. Não quero para mim e sinto a dor do povo da Ucrânia. Mas por que levar o Brasil para uma posição que não é acertada quando os próprios países, as potências, que têm a plena condição de intervir militarmente, diplomaticamente, botaram o rabo entre as pernas, com medo da Rússia, e fugiram do terreno, deixando a Ucrânia falando sozinha, entregando a cabeça do povo russo de bandeja, do povo ucraniano de bandeja aos russos, que estão atuando no terreno de forma voraz. O próprio presidente da Ucrânia também é um culpado dessa situação, porque ele insiste em lutar numa guerra que não vai ganhar. Sabemos que, ele já perdeu essa guerra, tanto é que o exército russo já chegou em Kiev, capital da Ucrânia, cercou a capital, e ele ainda insiste em querer dizer que vai resistir. Está dando apenas fuzis Kalashnikov para os ex-reservistas enfrentar o poderoso exército russo, e a população civil despreparada, cansada, que não sabe lidar com essa situação, ele está municiando com coquetéis Molotov, que é uma garrafa com gasolina no seu interior, graxa de sapateiro, graxa de engraxar sapatos, com um pavio encharcado de álcool para arremessar contra a tropa russa. É arremessar um coquetel Molotov contra a tropa russa e tomar um tiro. É o que vai acontecer com um civil. O próprio presidente do país está levando essa situação para o buraco, está levando a população para o buraco. Ele está permitindo que o país dele seja destruído. E o que ele deve fazer nessas horas é, paz, meus senhores, deixa eu explicar antes que tenha uma má interpretação. A rendição, num momento como esse, não é um ato de covardia, é um ato de heroísmo e de coragem. Você não pode continuar lutando numa guerra onde você sabe que não tem a mínima possibilidade de ganhar. Assim sendo, ao insistir nessa tentativa, o que você vai fazer? Destruir o país, destruir a infraestrutura e expor milhões de vidas a danos. É o que o presidente da Ucrânia está fazendo. Por essa razão, o certo, neste momento, tendo em vista que ele está brigando com um inimigo poderoso, que já mostrou que tem condição e deseja avançar muito além, que ele foi abandonado pelas potências que prometeram ajudá-lo e instigaram ele a partir para esse caminho. Só resta uma coisa. A rendição. Para preservar o país e milhões de vidas de ucranianos. A rendição. E de preferência, rendição acompanhado de renúncia. Porque quando você se rende, numa circunstância semelhante a essa, você não está sendo covarde. Você está sendo herói, estrategista, porque você está buscando para si uma oportunidade com o tempo de se fortalecer. E durante esse tempo, o seu opositor, o seu opressor, pode enfraquecer. O jogo virá. Entendeu? Que a rendição não é um ato de covardia, é um ato de coragem, uma tática de fortalecimento. Então, querer cobrar de Bolsonaro uma postura como essa, de querer tomar partido, é um tanto quanto estranho. É estranho. É bem verdade que a guerra traz dor, traz sofrimento? Traz. Mas nós não temos a mínima condição de ser radical. Nós já temos a nossa guerra, como eu tenho dito. Sem os fertilizantes russos, sem o adubo russo,
Nós, brasileiros, e muitos cidadãos pelo mundo, não vai morrer de tiro, mas vai morrer de fome. Vai ter dinheiro no bolso, brasileiros terão dinheiro no bolso, mas não vão ter alimento para comprar. Triste, mas é verdade. Nós temos que agir com o coração, sim, mas muito mais com o coração é com a cabeça. Espero ser compreendido e não mal interpretado pelos amigos no Face, nas redes sociais. Uma relação de país, com outro país, não existe amizade. O que existe são interesses. O Bolsonaro se mantenha nessa posição que ele está, de defender não um lado ou outro, mas defender a paz para ambos, ou corremos o risco de sofrer uma retaliação e passar a morrer de fome. Aí essas mesmas pessoas que hoje cobram a posição de Bolsonaro, amanhã vai estar usando outro discurso, falando que está faltando alimento, que o alimento está caro, que a crise é tamanha, que a inflação cresceu. Você entendeu? Esse pessoal usa chapéu de dois bicos. Eles têm dois discursos. São como limpadores de para-brisa de carro. Ora está de um lado, ora está do outro. Eles não se importam com a realidade dos fatos, porque eles estão movidos pela hipocrisia. Meu amigo e minha amiga, deixe o presidente trabalhar. Quando essa gente estiver defendendo essa narrativa, não deixe se levar. Não deixe. Acredite no presidente. Ele é estrategista, ele tem visão, ele é o líder. Nós somos apenas o liderado. E a visão do líder é sempre à frente do liderado. E é por essa razão que ele é líder. Para tanto, basta saber que no dia de ontem, a diplomacia brasileira na ONU, tendo em vista que o Brasil faz parte do Conselho Rotativo da ONU, que é composto de 15 países, o Brasil votou censurando o ato de invasão da Ucrânia. Mas o que aconteceu? O Conselho Permanente, que é composto de 5 países, China, Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra, votaram também logo em seguida essa votação do Conselho Rotativo. O Conselho Permanente é que decide. E a decisão do Conselho Permanente, com esses 5 países, só vale se tiver unanimidade. No caso, a China se absteve. A Rússia, que tem poder de voto, votou contra a decisão da censura. Já França, Inglaterra e Estados Unidos votaram a favor da censura, mas não valeu, porque a votação tem que ser unânime. Tendo em vista que teve um voto contra e uma abstenção, caiu por terra. Adiantou o Brasil, dentro da ONU e no Conselho Rotativo, dar esse voto? Não, tudo bem, tinha que dar, deu. A pergunta que eu faço, adiantou? Não. Então, o presidente ele age com a cabeça e não com o estômago. O presidente ele trabalha no seu primeiro governo, e acredito que no segundo governo não será diferente, para as próximas gerações e não para as próximas eleições. O presidente sabe que se a cada latido desses cachorros contra ele parar para apedrejá-los, ele não vai chegar ao seu destino. É por isso que ele segue firme e forte, não dando ouvido ao latido dessa gente. Vamos confiar. O Brasil está no caminho certo e o presidente sabe o que faz. A questão, minha amiga e meu amigo, para finalizar, nós brasileiros temos que cobrar do governo Bolsonaro, aí sim, quando do segundo mandato, o fortalecimento das nossas Forças Armadas, buscando colocar o Brasil numa condição de potência nuclear e atômica, pois, tal qual a Ucrânia, muito em breve podemos ser a próxima vítima da ganância dessas potências, que não vai medir esforços para invadir a Amazônia, invadir o Brasil, dividir o país entre eles, como aconteceu na Alemanha, Iugoslávia, na Alemanha pós-guerra, na Iugoslávia
e outros países ao longo da história. Vamos ficar espertos. Não vamos agir com a bunda e com o estômago. Vamos trabalhar com a cabeça, ok? Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.